líder aí? Tem líder aí? Beleza. Pessoal, muito boa tarde. Estamos de volta com um momento agora de bate-papo. Almoçaram direitinho? Todo mundo bem? Energias renovadas para mais uma leva de palestras? Sim ou não? Sim. Beleza. A gente vai fazer um bate-papo agora. A gente decidiu que a Fabi foi a selecionada para responder as perguntas, em função do teor das perguntas e pela experiência que ela tem trabalhando na ONU, trabalhando com equipes de alta complexidade e já fazendo trabalhos em algumas empresas extremamente relevantes na Europa. E estou assustada, ela está indo para Paquistão ou Cazaquistão agora, Fabi? Por que você está indo? Cazaquistão. Então, assim, Fabi tem um know-how e tem uma experiência e tem vivido cenários dos mais diversos, dentro de culturas das mais diversas. E por isso esse bate-papo hoje vai ser mais direcionado a ela, para a gente trazer esse olhar de culturas diferentes. E se, em alguns pontos, eu posso complementar algumas coisas também que, se achar adequado. Mas vai ser uma honra ter a Fabi respondendo um pouco do questionamento. São questionamentos que vieram de vocês. E o que eu acho legal desse momento agora de questionamento, porque é algo da realidade de vocês, que vocês trouxeram as perguntas, então é mais do que teoria, é a realidade que vocês estão vivendo. Então é algo prático do cenário de vocês, mas que a gente vai poder ter um olhar, vamos botar assim, de fora, analisando essas questões. Por isso eu acho algo de tanto valor. Fabi, obrigado mais uma vez pela disposição de responder essas perguntas, de enfrentar o desafio, prova de fogo aqui agora com ela. Vamos lá, vamos direto para a primeira pergunta. Como fazer para desenvolver pessoas quando não existe recurso financeiro e investimento? E a política da empresa não favorece através de recursos existentes, seja financeiro ou estrutural? Eu já trabalhei em ambientes assim. Acho que a primeira coisa que você deve fazer como líder, numa situação como essa, é definir a realidade. Passo número 1, definir a realidade. Seja sincero, honesto, vulnerável, talvez, com as pessoas da sua equipe e defina a realidade da seguinte maneira. Nós, como empresa, estamos enfrentando um período difícil, ou a empresa está enfrentando um período financeiro difícil, ou nós não temos essa cultura, certo? Defina a realidade, seja honesto, e também seja honesto em relação a como você vê essa situação. Ou seja, mesmo que nós não temos recursos na empresa nesse momento, eu ainda acredito que nós, dentro da nossa equipe, podemos criar essa cultura. Veja que equipes têm culturas que muitas vezes são diferentes da cultura da organização. E quem determina a cultura da equipe é o líder. O que é cultura? Cultura é comportamento. Então, dentro da sua equipe, você pode definir um comportamento diferente. Tá bom, mas como fazer isso se a gente não tem dinheiro? Criatividade. Existem diversas maneiras de criar uma cultura de aprendizado e de desenvolvimento usando simplesmente a criatividade. Tá bom, me dá um exemplo. Número 1. Sente com cada pessoa da sua equipe e descubra, número 1, os pontos fortes dessa pessoa. Número 2, os interesses, as paixões, a visão que essa pessoa tem. Ótimo, descobriu? Então, olhe ao seu redor e busque dentro da organização, dentro da sua equipe, ou mesmo até em equipes vizinhas, se existe essa possibilidade, papéis, oportunidades que essa pessoa pode ser exposta para que ela desenvolva essa habilidade específica. Por exemplo, existiu uma pessoa, quando nós estávamos passando por essa situação, existiu uma pessoa na minha equipe que depois que eu sentei com ela e entendi e me conectei com ela, ela falou assim, olha,
eu gostaria muito de desenvolver a minha habilidade de comunicação em público. Ótimo. Criamos um plano de ação. Primeira coisa é que eu falei assim, olha, eu sei algumas coisas sobre isso. Então, vamos fazer uma reunião de 1 hora, onde eu vou dividir com vocês a minha experiência, o que eu aprendi sobre falar em público, sobre facilitação. Tem mais alguém aqui que sabe alguma coisa, que quer dividir com o resto do pessoal? Ótimo. Vamos fazer isso uma vez a cada 2 semanas por 1 hora. Certo? No caso dela, depois que nós passamos por esse processo de compartilhar conhecimentos dentro da equipe, nós juntas pensamos, tá bom, e agora, como você vai praticar isso? Nós temos tal reunião, tal dia, e é só você que facilita, Fabiana. Que tal você dividir isso comigo? Falei, ótimo, eu vou sentar e você vai atuar como facilitadora dessa reunião. E eu vou te dar feedback. Essa é uma maneira, mas eu realmente acredito que usando os recursos que você tem dentro de você, os seus próprios conhecimentos, os seus próprios interesses, o seu próprio ponto forte, os seus próprios pontos fortes, você pode criar uma cultura de crescimento pessoal dentro da sua organização, independente de recursos financeiros. Perfeito. Lembrando, gente, que o John ensinou para a gente no primeiro vídeo. Sempre tem uma o quê? Vocês lembraram? Gravaram? Sempre tem uma resposta. Não tem dinheiro, mas tem um jeito. Se você pensar, o problema é que às vezes a gente desiste rápido. Não tem, então paciência, não tem como fazer. Será que você realmente explorou todas as formas? No caso que a Fabi trouxe, poxa, uma pessoa precisando de um conhecimento que ela dentro da equipe tinha o conhecimento. Ou seja, o recurso estava disponível. Não precisava de recurso financeiro para fazer aquilo acontecer. E a verdade é que às vezes a gente tem talentos dentro da nossa organização que a gente não sabe. E às vezes a conexão com as pessoas vem de outros talentos. Às vezes você canta, por exemplo, e o fato de você saber cantar pode ajudar alguma pessoa na sua equipe. Mas se ninguém souber que você tem esse talento, isso não vai ser utilizado. Às vezes você cozinha maravilhosamente bem, e às vezes esse talento pode fazer diferença na sua equipe. Só que se ninguém souber que você cozinha, ninguém vai poder utilizar dessa competência que você tem. Então, quando você vem para a mesa do business, não tenta separar quem você é do profissional que você é. Aquilo que a Vanessa falou no começo. Você é um ser integral. Então, traz para a mesa tudo que você é, todas as competências que você tem. Se toda a sua equipe faz isso, você vai perceber que você tem muito mais recurso disponível do que você imagina. Então, dá para trabalhar muita coisa aí mesmo quando os recursos financeiros são escassos. E vamos combinar. Quem vive dentro de uma realidade que está rasgando dinheiro? Existe alguém nessa realidade? Porque está sempre faltando dinheiro ou faltando tempo. Isso é na realidade de todas as organizações. O cinto é sempre apertado. Faz parte do jogo. Agora, como a Fabi falou, se a gente for criativo, eu tenho certeza que a gente vai desenvolver bastante. Segunda pergunta, Fabi. Tem uma equipe de jovens que realiza trabalho na comunidade. Quero subir de nível e aumentar a área de influência. Nós visionamos algo, sonhamos e até colocamos no papel, mas temos dificuldade em comunicar isso para que eles sonhem junto com a gente. O que eu faço? Esse é um problema de como comunicar uma visão. E essencialmente não é um problema de visão, é um problema de comunicação. E a maneira como a gente comunica a visão é a mesma maneira como nós comunicamos todas as outras coisas na nossa vida, certo? Ponto número 1, tem uma colinha aqui, tá? Para essa pergunta. Ponto número 1, conecte-se com a sua audiência. Se a visão está clara para você, não significa que essa visão vai estar clara, assim, que as pessoas vão entender o porquê dessa visão. Então, conectar-se com a audiência, conectar-se com a sua equipe e explicar e comunicar o porquê dessa visão é o primeiro passo. Entenda, ponto número 2, entenda o contexto das pessoas com o qual você está se comunicando. Quais são
Quais são os empecilhos que essas pessoas veem em relação à implementação da visão? Quais são os sentimentos dessas pessoas, como a Vanessa falou, quando eles pensam nessa visão? Entenda as necessidades dessa pessoa e customize. Posso falar customizar? Personalize. Personalize a sua resposta a esse contexto. Lembre-se que, antes das pessoas comprarem a sua visão, elas vão comprar você como líder. Então, eu estou assumindo, né, que antes de você começar esse processo de comunicação, antes de você fazer esse passo número 1, passo número 2, você já gastou tempo construindo a sua credibilidade e você está dentro de um relacionamento de confiança com essas pessoas. Se esse não for o caso, significa que eles não... como fala, Ricardo? Compraram? Gente, eu estou com o meu português eles meio... precisam comprar você como líder para poder comprar a comprar você visão. como líder, depois de comprar... então, eles vão comprar a sua visão. Número 3, se prepare. Certo? Eu não posso chegar para você e apenas te dar uma visão. Eu tenho que falar assim, essa é a visão, esse é o porquê da minha visão, certo? Essa é a razão pela qual eu preciso de você, essa é a razão pela qual, sem você, eu jamais vou conseguir alcançar essa visão. E, para alcançar essa visão, nós vamos tomar o passo A, B e C. Seja claro sobre como alcançar essa visão. Se você não tem claridade, se você não tem clareza sobre os passos que você precisa tomar para alcançar essa visão, melhor ainda. Melhor ainda, porque vocês podem criar isso juntos, desde que vocês estejam conectados no porquê da visão, em qual problema vocês vão resolver juntos, e qual é o meu papel como membro da sua equipe para fazer daquela visão uma realidade. Acho que é isso. Legal. Lembrando, gente, que a paixão da visão, ela é como um balde furado. Você está sempre enchendo e ele está sempre esvaziando. Então, cabe a você, como líder, continuar enchendo esse balde, porque senão a equipe vai desmotivar. E é natural do ser humano desmotivar. Manter essa turma engajada, aqui como ele falou, né, que ele trabalha com jovens, ele quer manter essa turma engajada e compreendendo a sua visão, é algo que precisa ser renovado todo dia, de forma consistente. Até que esteja no sangue dessa turma. E aí eles consigam multiplicar essa visão. Mas, principalmente o começo, é um balde furado. Só um minutinho, eu pensei em mais um passo, na verdade, que eu acho super importante. Em termos de comunicar a visão, engaje as emoções da pessoa com a qual você está se comunicando. Uma das perguntas que as pessoas vão ter quando você está comunicando visão para elas é, e aí, o que eu vou ganhar no final de tudo isso? Por que eu gastaria meu tempo, minha energia, meu esforço avançando a sua visão? Então, pense e se prepare para responder isso. Porque mesmo que eles não falarem para vocês, mesmo que as pessoas não fizeram essa pergunta, de maneira consciente ou inconsciente, elas estão pensando isso. Próxima. Tenho me importado com meus liderados e andado com eles, mas fico constrangido de pedir coisas para eles. Fico pensando, será que não estou incomodando? E, por fim, acabo fazendo muita coisa sozinho. E aí? Eu acho que existem pelo menos duas maneiras, duas perspectivas, dois ângulos que nós podemos responder essa pergunta. Número 1, se a pessoa que fez essa pergunta está operando num contexto corporativo, essencialmente, esse é um problema de autoconfiança. Porque líderes seguros não têm nenhum problema de pedir ajuda. Líderes seguros, essencialmente, são pessoas humildes. E a humildade é, eu sei aquilo que eu sou, eu sei aquilo que eu não sou, e dentro daquilo que eu não sou, eu não tenho nenhum problema em pedir ajuda. Se você está trabalhando num contexto com voluntários, eu creio que sim, o primeiro ponto é válido.
né? Mas talvez você tenha que pensar em alguns pontos extras, certo? Por exemplo, visão. A visão está clara dentro dessa equipe? Eu acho que quando entra no voluntariado, né, que a gente tem a realidade corporativa e tem a realidade do voluntariado, aí mais do que nunca entra aquela explicação que você deu antes, Fabi, que é, as pessoas estão comprando você como líder, porque as pessoas não vão comprar a sua visão enquanto não comprarem você como líder, não acreditarem em você como líder. E é tão interessante ver isso, quando acontece o evento ao vivo do John Maxwell lá nos Estados Unidos, da formação, né, a graduação, digamos assim, do John Maxwell Team, tem um monte de gente trabalhando. São todos voluntários. O pessoal se mata lá, chega de madrugada, sai tarde, e são 5 dias de evento, né, com os dias extras, e é uma correria louca. E é briga para trabalhar ali. Não tem ninguém constrangido de falar assim, poxa, será que você pode vir me ajudar? Dá briga, todo mundo quer trabalhar ali. Mas por quê? Porque todo mundo comprou o John como líder, comprou essa visão e está disposto para trabalhar ali. Então, a sua equipe está disposta a trabalhar de forma que não é incômodo, depende dela te comprar como líder e, como consequência, comprar a sua visão. Porque quando você chega nesse ponto das pessoas acreditarem em você como líder e na sua visão, inverte. Não é incômodo você pedir ajuda para a pessoa. A pessoa se sente privilegiada porque você a escolheu para cuidar desse trabalho, dessa função, dessa área, desse departamento. Inverte a lógica. Então, deixa de ser incômodo e passa a ser um privilégio para ela poder servir. Por quê? Porque ela tem aquela visão dentro dela, ela acreditou em você e acreditou na sua visão. Finalmente, uma terceira perspectiva é, se você tem dúvida se a pessoa com a qual você está trabalhando está sobrecarregada, pergunte. Pergunte. Por que ficar carregando cada vez mais coisas nas suas costas e operando debaixo dessa dúvida, gente? Senta, tenha uma conversa honesta, sincera e pergunte. Isso aí. Transparência e vulnerabilidade são pontos fundamentais, gente, na liderança. Vamos lá. Quando o líder não enxerga que seus liderados estão prejudicando o restante da equipe, o que fazer? Ou seja, tem aquele cara na equipe, pelo que eu entendi aqui, tem aquele cara na equipe que está prejudicando a equipe. E o líder não está enxergando isso. A gente aprendeu que liderança é influência. O que eu faço? Eu acho que a primeira pergunta que eu me faria numa situação dessas é, qual é o nível de confiança que eu tenho com o meu líder? Eu confio nele? Porque se eu confio, eu posso arrumar uma maneira de trazer esse feedback, de conversar com ele de uma maneira sincera, honesta, sobre a situação. Não necessariamente julgando, mas dentro de um ambiente de confiança, esse tipo de conversa pode acontecer. Essa é uma opção. A segunda opção é, dependendo do contexto, se você está trabalhando dentro de uma grande corporação, geralmente existem processos internos de feedback, para você dar retorno. Pode ser através da avaliação do seu líder, ou outros processos internos de feedback. Então, se você está dentro de uma empresa, você procure, se informe com as pessoas de RH para saber se existem processos internos de feedback. Essa é uma segunda opção. E aí, se você não confia no seu líder, saiba que você vai continuar sofrendo. Porque é muito difícil trabalhar com uma pessoa que você não confia. Então, defina a sua própria realidade. Se o problema é que você não confia nele, significa que, a princípio, ele não fez um bom trabalho de desenvolver confiança com os membros da equipe. Porque realmente acredito que quando eu começo a liderar uma nova equipe, a minha primeira responsabilidade, o meu primeiro trabalho é desenvolver confiança
com cada pessoa. Nas 21 Leis da Liderança, o livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, que vocês podem comprar aí fora, a primeira lei é a lei do limite. E a lei do limite diz que a capacidade de liderar da pessoa que está acima de mim se torna o limite do meu crescimento. Certo? Então, se eu estou debaixo de um líder que tem uma capacidade baixa de liderança, a capacidade dele vai se tornar o limite do meu próprio crescimento. Essa é a realidade. Legal. Fabi, já estamos com o nosso tempo quase estourado. Eu vou fazer mais uma aqui, a gente vai tentar matá-la rapidinho. Como reverter a situação em que o líder é manipulador e interfere na minha liderança? Imagino que seja um líder acima, né? Interfere na minha liderança e ele tem um perfil manipulador. Como é que eu lido com isso? Eu voltaria à lei do limite, defina a sua realidade e eu buscaria oportunidades de crescimento laterais dentro da empresa e, falhando isso, eu procuraria um outro trabalho. Legal. Nesse ponto aqui, eu queria acrescentar uma outra perspectiva, que é a do líder teoricamente manipulador. Aqui a gente tomou o manipulador como certo, é um líder manipulador. Mas vamos tomar que não seja essa a realidade. E se o líder, na verdade, não for manipulador, e essa é a sua perspectiva, você está achando que ele é manipulador, pode ser, não estou falando que é, pode ser que esse líder que está acima também não esteja totalmente seguro dos resultados que você está produzindo. E por esse motivo ele ainda esteja interferindo no seu processo. É responsabilidade dele resolver essa situação? É. Do líder que está acima. É problema dele resolver isso. Mas ele, em algum momento, pode estar interferindo no seu processo por ainda não estar totalmente tranquilo. E aí, acho que vale todo aquele processo de confiança, de uma conversa franca, para entender aonde vocês estão nesse processo, o que precisa ser desenvolvido para que, a partir desse momento, você tenha a liberdade para trabalhar sem tanta interferência dele, porque faz parte a autonomia aí para gerar resultado. Mas lembre, sempre que você dá autonomia, gera responsabilidade. A autonomia vem sempre junto com cobrança. Você tem liberdade para fazer, mas você vai ser cobrado. É sempre assim, um sempre anda do lado do outro. Tá certo? Fabi, obrigado. Nosso tempo já estourou. Gente, salva de palmas para a Fabi.